Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ele abençoe sua vida grandemente. Para quem não me conhece, aqui é o Júlio, o seu irmão em Cristo. Deus ele tem uma palavra para a sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a luta, se foi a decepção, se foi o que pode ter sido. Eu quero que você saiba que Deus ele está contigo. Não desista da sua caminhada. Prossiga sempre para o alvo. Invista em seus sonhos. Invista em você. Acredite que você é capaz de ser muito melhor do que você já é. Você pode melhorar. Nós podemos melhorar. Abram as vossas Bíblias no Salmo 30. O Salmo 30 fora escrita por Davi. Abre a Bíblia no livro de Salmo 30, eu quero ler apenas um versículo. Diz assim o prefácio: louvando pelo livramento de Deus. O primeiro versículo é dessa forma: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. O versículo 5 vai dizer dessa forma: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar chorando nesse momento por alguma decepção de sua vida, mas eu quero que você saiba que a alegria ela vem ao amanhecer. Tudo passa, meu irmão, tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Ela permanece do jeito que sempre foi, ela não muda. Os homens adoram mudar a versão da Bíblia, ou seja, eles estudam a exegese para pregar a Bíblia, mas na realidade muitos pregam a exegese. O estudo da exegese é o estudo de você tirar da Bíblia para fora. E muitos estudam a exegese, apanhando de fora para dentro da Bíblia. Siga este livro, siga a Bíblia, siga Jesus, mas não siga de longe. Siga andando junto com Jesus. Siga com Jesus em seu coração. Jesus te ama, meu irmão. Algum vídeo mais para frente eu vou gravar sobre alguns estudos para que nós possamos ser edificados em Cristo Jesus. Aqui no livro de Lucas 8, versículo 22 e 25, vai dizer que Jesus ele pega o barco e logo ele se adormece, ele dorme como um homem que estava cansado de fazer a obra como um homem na terra, e vem ali uma tempestade e o barco começa a vir água dentro do barco, e os discípulos ficam apavorados, sem saber o que fazer. Naquele momento, o vento era o inimigo dos discípulos. Naquele momento, os discípulos não sabiam o que fazer. Mas um deles tem uma atitude, chega e toca em Jesus, e Jesus levanta e acalma o vento e acalma o mar. E os discípulos ficaram pensando: que homem é este que até o vento e o mar obedece? Você quer uma prova maior disso, meu irmão? Jesus, ele acalma o vento, ele acalma o mar. Eu não sei qual é o da sua vida, mas eu sei que esse vento de lá simboliza hoje as tempestades da vida. Jesus, ele acalma o vento e acalma o mar. Você precisa entregar e confiar em Jesus, saber que ele vence por nós. Aqui no livro de Salmo 30, no versículo 5 que nós lemos, diz dessa forma: que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Às vezes na vida passamos por momentos difíceis e choramos, pensamos que o mar vai nos tragar. Mas olha o que diz a Bíblia. No livro de João 1, versículo 12, vai dizer: mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus, aos que crê no seu nome. Isso é um poder tremendo. Todos
os que o receberam, Jesus, como seu Salvador e Senhor da sua vida, têm esse poder de ser feito filho de Deus. Isso é maravilhoso. Filho por adoção, lá em Gálatas 4 em diante vai falar que nós somos filho por adoção, tem o mesmo direito do filho. Ainda aqui no Salmo 30, versículo 5 que nós lemos, porque a sua ira dura só um momento. No seu pavor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quantas pessoas não estão chorando por conta de tantas lutas que têm atravessado? E esquece de um detalhe. Esquece de olhar e falar: Senhor, o Senhor cuidou de mim até aqui? É sinal que o Senhor vai continuar cuidando. Muitos pereceram pelo caminho dessas lutas. Tantas lutas que surgiu na terra. Muitos pereceram por conta que deixou o seu psicológico ser atingido. Perdeu a fé em meio à batalha. Perdeu a confiança em meio à guerra. Esqueceu de ver que Deus cuidou dela, como o povo no meio do deserto. Eles tinham tudo, tinham maná, tinham as cordonizas, os pássaros para comer, e vinha a luta, eles esqueciam do que Deus tinha feito por eles. Eles esqueciam do mar vermelho que Deus abriu, eles esqueciam do maná, das cordonizas, eles esqueciam das maravilhas de Deus. E nós não podemos esquecer. Nós temos que saber que Jesus ele morreu na cruz, no Calvário. Mas ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou e transladou-se ao céu. Está à direita do Pai, né, esperando o momento certo para vir buscar a sua igreja. Então, meu irmão e minha irmã, confia no Senhor. Continue a sua caminhada. Acredite em você, porque dentro de você tem uma força tremenda. Tem Deus, tem o Espírito Santo. Lá em João 14 vai dizer que Jesus disse que ele e o Pai fará morada. Está no plural. Se você for ler João 14, 23, se eu não me engano, você vai ver que todos aqueles que Jesus subiu, mas enviará o Consolador. E no 23 está escrito que Jesus mesmo falou: nós viremos e faremos morada. Por quê? Eles têm o mesmo alvo, Pai, Filho e Espírito Santo, que é nos salvar. Deus ele nos amou primeiro. Primeiro ele deu o seu melhor por nós. Então, o Salmo 30, versículo 5, sai algumas palavras que nós podemos extrair desse texto para o nosso estudo. A primeira palavra que podemos observar é ira. No Salmo 30, versículo 5, vai sair a palavra ira. Ela aparece 338 vezes na Bíblia. Veja em Apocalipse 19, versículo 5, está escrito assim: E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a ira do Senhor dura um instante, mas a misericórdia não tem fim. Então aqui o Senhor regerá. Esse versículo, essa palavra que eu acabei de ler de Apocalipse 19, versículo 15, é um texto escatológico, que depois que Jesus vir arrebatar a sua igreja, tirar com força da terra, terá os 7 anos e depois surgirá o milênio. O milênio é que Satanás vai ser preso por 1000 anos. Mas e aí Jesus vai reinar de Jerusalém durante esse período milenar com mão de ferro. Ou seja, como eu vou provar isso para vocês? Abram a vossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão.
versículo 2 do 20. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás o amarrou por 1000 anos. Ou seja, aqui ele é amarrado por 1000 anos. Agora veja, Apocalipse 20, versículo 7 vai dizer dessa forma ainda. E acabando sim os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, por um pouco de tempo. Depois ele será jogado no lago de fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então Jesus regerá. Está aqui em Apocalipse 19, capítulo 20. Você vai entender direitinho o texto. A segunda palavra é dura. Palavra dura. Parece que tem algo na vida de alguém. Parece que, rapaz, está tudo travado, está tudo duro. Mas para Deus, Ele é aquele que quebra barreira. Ele é aquele que quebra coração de pedra e panha o de carne. Faz do homem velho uma nova criatura. Esse é o nosso Deus. Ele é especialista de fazer aqueles que não são ser. E os que acham que são ser, precisamos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Então a palavra dura, a segunda palavra que podemos observar, sai 32 vezes na Bíblia. Olha, em Atos 26, 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. Ainda em Atos 7,51, homem de dura cerviz, incircunciso de coração, ouvi-vos sempre e resisti ao Espírito Santo. Assim vos sois como vossos pais. Esteve lá dialogando ali, pregando história sobre a Bíblia, no livro de Atos 7, antes de ser apedrejado, e ele diz: que casa edificarei ao Senhor, né? Que casa edificarei? O céu é o trono de Deus, a terra é os cabelos de seus pés. Então Deus, Ele não habita em templo feito pela mão de homens, Ele habita dentro de você. Quando nós reunimos na igreja para adorar a Deus, mas Ele está dentro de cada um de nós. Ele está pronto a nos defender, a nos fazer uma nova criatura. Mas você é a igreja viva do Senhor. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Como você está tratando ele? Em Coríntios fala: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Se alguém vos destruir, Deus também o destruirá. Ainda em Mateus 18, versículo 6, aí daquele que tocar meus pequenininhos, bom é para ele não ter nascido, seria não ter nascido, antes pendurar o modezinho e submergir ao mar. Então você é a menina dos olhos de Deus. Temas primeiro a Deus, porque o único que tem poder para matar e para lançar no inferno é Deus. O homem não tem esse poder. O homem só vai até onde Deus ele o permite. Ele só tem acesso até onde Deus permite. E quando Deus permite algo acontecer na vida de um cristão, é porque ele tem um plano. E os planos dele não podem ser frustrados. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós observamos aqui a palavra dura. Que aqui em Atos 26, 14 que nós lemos: e caindo-nos todos por terra, ouviu uma grande voz. O Saulo ele caiu por terra, ele estava perseguindo a igreja do Senhor. E Jesus se apresenta a ele: dura para te recalcitrar. E ele se converte, porque ele viu a glória de Deus, ele viu a luz, ele viu quem manda. Quem manda é Jesus. Ele tem o poder todos nas mãos. Todo o poder foi dado a ele do céu e da terra. Aleluia. A terceira palavra que sai do Salmo 30, versículo 5, é momento. Aparece 31 vezes. Devemos sempre confiar no Senhor. Olha só, momento. Por causa de um momento, tantas pessoas já perderam tantas coisas. Por causa de um milésimo de segundo, muitos ficaram milionários. Muitos ganhou a corrida. Muitos conseguiu ficar lá em cima de um cavalo por aqueles segundos que ele precisava, por um milésimo. Muitos se deram bem. Por causa de um momento, muitos estragaram a sua vida.
Nós precisamos pensar antes de fazer. Mas nós temos um Deus que Ele não vê barreira. Ele quebra barreira. Ele abre porta onde porta não tem. O que nós muitas das vezes perdemos é porque não confiamos. E deixamos e olhamos mais para as ondas, a tempestade, e esquecemos de tocar no Mestre, como fez os discípulos. E Jesus acalma o vento e acalma o mar. Aleluia, louvado seja Deus. Então Saulo foi convertido. A terceira palavra é momento. Nós lemos aqui no livro de Lucas 5, versículo 4, vai dizer dessa forma. E quando acabou de falar, disse Simão: faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para a pesca. Aqui os discípulos estavam pescando a noite toda e não conseguiam pegar nada. E eles lançavam a rede e não conseguiam. E um deles já estava arrumando a rede quando Jesus aparece no versículo de Lucas 5, versículo 4 e 5, vai dizer dessa forma. Simão respondeu. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Sobre a palavra do Mestre. Ele estava trabalhando, estava a noite toda, mas Jesus aparece para eles e fala para eles lançar a rede. E a Bíblia vai dizer que a pesca foi muito boa. No livro de Lucas 5, você examinando, você vai ver. Ou seja, para o milagre acontecer, é preciso obediência, é preciso comunhão e é preciso não murmurar. E aqui foi o que fez Simão. Sobre a sua palavra lançaremos a rede. Você tem lançado a rede para mudar alguma coisa em sua vida que você acha que precisa mudar ou precisa melhorar? Precisa lançar a rede, meu irmão, mas lançar com fé, com esperança. Essa rede simboliza lançar a rede em procura de um bom emprego, lançar a rede em procura de melhorar a empresa, lançar a rede em procura de ser o melhor vendedor, lançar a rede em procura de ser o melhor pai de família, lançar a rede em procura de ser o melhor amigo dos filhos. Isso é lançar a rede e você vai ter uma boa pesca. Muitas das vezes tem pessoas que plantam hoje e querem colher hoje. É impossível. Você precisa esperar, cuidar da terra e em breve você vai estar colhendo os frutos. Mas lance a rede com fé. Aleluia. Coríntios 15, versículo 52, 1 Coríntios, vai dizer: no momento, no abrir e fechar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Lucas 4, versículo 5 vai dizer: e o diabo, levado a alto monte, mostrou-lhes num momento de tempo todos os reinos do mundo. Ou seja, Jesus estava ali em jejum, em oração, em Mateus 4, e o diabo ele se apresenta e ele começa a apresentar a Jesus todos os reinos do mundo. O que ele queria? Que Jesus o adorasse a ele. Jesus respondeu para Satanás: apartai de mim, porque só o Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Ou seja, o diabo ele não tem nada, meu irmão. As pessoas ficam dando tudo para o diabo. Ah, isso é do diabo, isso aqui não é de Deus. Nada. Ele é só o pai da mentira. Porque Deus, ele é o dono de tudo. Ele é o seu dono. Então, a única pessoa que você deve recorrer em espírito e em verdade é nosso Deus, através de Jesus Cristo. Dessa forma, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro em sua presença. Me perdoa, entra dentro de mim, me ajuda a ser melhor, me ajuda a entender essa situação. E eu tenho certeza que Ele vai clarear a sua mente. A quarta palavra é vida. Aparece 490
6 vezes nas Escrituras Sagradas. Segundo a versão João Ferreira de Almeida corrigida, aleluia, Cristo tem que ser sempre engrandecido, tanto na vida como na morte de Jesus Cristo, ele tem que ser sempre engrandecido. Filipenses 1, versículo 20, diz dessa forma: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então o apóstolo Paulo, ele tinha como a prioridade Cristo ser engrandecido através do corpo dele e também do espírito, e também pela morte. Seja Cristo sempre engrandecido também na sua vida e também na minha vida. Que nós possamos deixar Jesus sempre aparecer em nós. Mas como? Através de nossas atitudes. Leia mais a palavra de Deus. Converse mais com Deus. Ore a Deus antes de você acordar, antes de você escovar seus dentes, antes de você tomar café. Agradeça a Deus por ter abrido os olhos. Agradeça a Deus por ter despertado mais uma vez. Porque muitos dormem, mas também não acordam mais. Mas você deve agradecer a Deus e pensar nos que estão nos hospitais, nos médicos, nos pacientes. Pensar nas pessoas que estão sofrendo e orar por elas. E agradecer a Deus por Ele ter te dado mais um dia de vida. Isso é um presente extraordinário. Isso é motivo de dar glória a Deus. Aleluia. Ainda em Gálatas 6, versículo 8 vai dizer: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida. Ou seja, precisamos semear no espírito. Toda vez que nós alimentamos nossa carne, a carne vence. Nós precisamos alimentar mas como alimentar? Uma palavra de Deus. Ela é escrita para nós meditar dia e noite, e para nossos filhos. Nós temos essa incumbência, essa responsabilidade. A quinta palavra que sai é o choro. Quantos não choram? Quantos não já chorou? Outros choram derramando a lágrima, outros choram por dentro, por não conseguir resolver uma situação. Mas muitos já choraram e choram. Chorar não é vergonha. Faz bem também. Aleluia, louvado seja Deus. A quinta palavra é choro. Aparece 21 vezes na Bíblia. O pior choro é quando não tem jeito. Veja só, em Lucas 13, versículo 28 vai dizer: e ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Esse é o choro que não tem mais jeito. Um dia todos vão prestar conta a Deus. E naquele dia, muitos que pregam a palavra vai estar lá. E Jesus vai dizer: apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas por que, Senhor, nós não profetizava lá em seu nome? Porque praticai a iniquidade. Ou seja, quantas pessoas que não vigiam, vê o irmão errando, não corrige o erro do irmão, é convivente com ele, por conta de dinheiro, por conta de bens, por conta de privilégio. E o pior perca maior na vida de um homem é ele chegar lá em cima e ouvir essa palavra: apartai de mim, porque eu nunca vos conheci, porque praticai a iniquidade. Ó, meu irmão, a única religião pura que nós precisamos seguir é visitar os órfãos e as viúvas e orar um pelos outros. Eu não prego placa de igreja, eu não puxo a sardinha para nenhuma igreja,
porque eu prego o reino do céu, porque quem salva é Jesus, não é o homem. O batismo tem que ser com fogo do Espírito Santo. Então, na igreja a gente vai para adorar, mas nós sabemos que há muito interesse. Há muitas pessoas que usam a palavra de Deus para seus fins, para seus lucros, para pagar seguranças, para andar em seus carros blindados, mas visitar um irmão simples, isso aí não. Para muitos não. Há muitos que fazem, mas há muitos que não fazem. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nosso dever é ter Jesus como nosso Salvador de nossa vida. E adorar a Deus, sem apontar o dedo para ninguém, porque um dia todos vão prestar conta a Deus. Mas o pior choro é quando não tem mais jeito. Quando Jesus disser, apartai de mim que eu nunca te conheci. Ah, mas na tua palavra não está escrito que nem a morte, nem os anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Só que esse amor é justo. Esse amor, ele é um amor justo. Deus está falando agora, através da sua palavra. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, naquele dia não vai ter como, esse choro não tem mais jeito. Vai ter ranger de dentes. Aqui no livro de Joel 2, versículo 2, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e com planto. Convertei agora. Joel 2, versículo 12, está dizendo que nós precisamos converter de corpo e alma ao Senhor agora. Tudo pode ser mudado. E nosso Deus é aquele que muda o tempo no piscar de olho. Ele não precisa de a assinatura de ninguém para mudar, para abençoar a sua vida. Ele não precisa de aval de ninguém. Ele só precisa que você entregue a sua vida a Ele. O sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Já pensou se nosso Deus fosse comprado? Os ricos comprariam a sua salvação. Mas a salvação ela é pela graça, ela é um favor imerecido, ela é um dom de Deus. Precisamos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. A Bíblia diz aos ricos desse mundo que eles param de ser altivos. A riqueza às vezes traz no homem a sensação que ele pode tudo. Como aquele rico que passava com as carruagens, não como o carro de hoje, vivia o Lázaro lá comendo da migalha da própria casa dele. E o Lázaro às vezes não poderia mexer por causa das feridas. Chega lá em cima, o rico não tinha nada, era pobre, miserável. Mas o Lázaro lá em cima tinha uma riqueza. Então, meu irmão, ajunte tesouro no céu, porque Jesus ele está voltando. E um dia todos vão prestar conta. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele que um dia todos vão ter que tratar. Então hoje é o tempo de arrependimento. Aleluia. A sexta palavra é noite. Aparece 330 vezes na Bíblia. Diz assim, o sofrimento pode durar uma noite, mas o amanhecer chega. O povo de Deus sofreu 430 anos, mas Deus não esqueceu deles. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo e muitas das vezes você fala, o Senhor esqueceu de mim. O povo estava há 430 anos, mas Deus não esqueceu de nenhum deles. Deus ouviu as orações deles, o clamor. A vida de Moisés se divide em 3 estágios. Moisés passou 40 anos no palácio do faraó. Moisés passou 40 anos no deserto. E Moisés passou 40 anos peregrinando no deserto. Concluímos a mensagem. Com a palavra amanhã, aparece 193 vezes na Bíblia. Em Apocalipse 22:16, Jesus agora está chamando pela maravilhosa graça, mas amanhã ele estará lá com o juízo. Mateus 25:32. Estará lá com um juízo, separando um dos outros, ou seja, o joio do trigo. O tempo aceitável é agora. Não deixe para amanhã. Vigiai agora. Olha aí. Salmo 3, versículo 5. Pela manhã
Salmo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Vigiai, meu irmão, vigiai. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, meu irmão, examine o que nós falamos aqui, os versículos, lê o capítulo, e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Eu sei que Jesus te ama. Eu não sei qual é a luta que você está atravessando. Eu quero convidar você para você fazer comigo essa oração. Dessa forma, Pai, eu agradeço ao Senhor por mais este dia. E hoje te aceito como o Salvador da minha vida. Me dá força, me guia a uma igreja onde eu possa ser bênção e abençoado. Meu Deus, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu quero ser salvo. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Eu tenho certeza que aí tem um anjo do Senhor. Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos falou foi seu irmão Júlio. Deus abençoe sua vida grandemente. Continue na caminhada.